Bom dia, pessoal. Bem, vamos fazer aqui um resumo da semana passada. Não vou me estender no conteúdo, ok, galera? E daqui para frente a gente retoma e prossegue no nosso conteúdo. Bem, a gente está entrando aqui nas leis de Newton. A aula que nós vínhamos trabalhando, turma, é uma aula que eu continuo usando. É uma aula de vetores, é uma aula tranquila. Vetor, seus componentes, isso aqui foi trabalhado, né? Resultante de um vetor, os casos particulares, um vetor ser somado, subtraído, teorema de Pitágoras. Então a gente usa isso aqui, fica na tua cabeça, ok? Bem, vamos fazer a primeira, segunda e terceira lei de Newton. O que eu tenho que saber da primeira lei? Ela é teórica, gente. Você vê que não tem fórmula. O que ela fala, prof? Ela fala basicamente isso, acredite. Essa palavra sustenta toda ela. Inércia, todo o corpo na sua velocidade vetorial, essa palavra é importante, constante. O CTE aqui, constante. O que significa isso? Vamos raciocinar, gente. Concentra, solta aí o raciocínio. Se eu estiver parado, eu estou em repouso, óbvio. E aí? A minha velocidade é constante, porque com o passar do tempo, eu mantenho a minha condição de repouso em relação ao referencial. Isso é inércia. Mas eu tenho uma outra maneira de estar com a velocidade constante sem estar parado, que é o movimento retilíneo uniforme. Aí você me diz, verdade, né? Sim, você pode estar de duas maneiras com a velocidade constante. Paradão, em movimento retilíneo uniforme. Variado, não. Aqui é o equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. Essas observações aqui estão no livro, né? É o nosso quadro de aula esse daqui, certo, galera? Como se fosse o quadro que eu passasse numa sala de aula. O que é isso daqui? Força resultante nula. O que significa essa força resultante nula, prof? Vamos fazer o nosso primeiro rascunhozinho aqui, ó. Se eu tiver essa fórmula que eu vou comentar daqui a pouco, mas você tem uma leve noção do nono, ó, força resultante, massa vezes aceleração. Poxa vida, se a minha velocidade é constante, essa minha aceleração aqui é zero, ó. Então a minha força resultante, ela há de ser nula, ok, galera? E assim a gente fecha a primeira lei da inércia. Tá, mas como que isso cai? Tem muita questão teórica, a gente tem que ter depois um nosso momento com exercícios e trabalhar isso. Mas aqui tem algumas situações que saem desse trivial, ó. Isso aqui é uma imagem com vetores opostos, olha eu usando aquela aula. E aqui a minha força resultante é zero, então isso é um caso de inércia. Olha como que sai do trivial. Aqui a gente está brincando de cebola, taranã, sem patrocínio. Ok, galera? Ó, velocidade pelo tempo. E aí, o que acontece aqui? Ela está constante, ó. Então esse também é uma maneira diferente dele conversar sobre inércia. Segunda lei de Newton. Aqui é muito simples, mas ela depois se aprofunda e torna-se bem extensa, porque a gente vai falar sobre força, e força é fundamental na ciência, né, na natureza. Força é o que causa o movimento, altera o movimento de um corpo, sustenta um corpo. Esse é o conceito da força. Mas a segunda lei de Newton, ela fala o seguinte, ela quebra a lei da inércia. Por quê? Ela vai aplicar uma força num corpo, aqui seria a nossa força aplicada, e essa força vai sugerir uma aceleração. Se tem aceleração, não tem mais velocidade constante. M, massa em quilogramas, A, aceleração metro segundo quadrado, força resultante em Newton. Newton é a unidade da força, ok, galera? Que é isso daqui, Rogério? Vamos usar. Né? Por que eu vou usar? É fácil. Quem que é esse cara aqui? É uma aceleração. Olha ela aqui. Aê, menino. Ok? Então, vamos começar a usar o movimento variável que vocês estão para ter no outro conteúdo e tivemos o ano passado. A terceira lei de Newton, ela vai falar sobre a lei da ação e reação. A toda ação cabe uma reação. Módulos iguais, mesma direção, sentidos opostos. Muito rápido? É porque é simples, poxa. Módulos, opa, um acentozinho, porque ninguém fica em pé o tempo todo, né? Um acento aqui não faz mal. Módulos iguais, valores iguais. Chutei com 10, vou receber 10 de volta. Mesma direção, horizontal, sentidos opostos.
Vou falar um pouco sobre a parte prática da primeira, da segunda e da terceira. Da primeira lei, o que a gente pode colocar aqui como parte prática? O uso do cinto de segurança. O cinto de segurança, quando ele está atado ao seu corpo, ele faz com que, ao frear um corpo, o teu corpo não se projete para frente, certo, galera? E isso faz com que você adeque ele como a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que ele vai fazer uma tendência a manter, né, a sua velocidade constante. Segunda lei de Newton, ela é a que causa o movimento, galera. É legal falar dela já então ligada com a terceira lei de Newton. Por exemplo, o movimento de um avião. Você chegar e falar para um aluno que um avião sustenta o seu movimento justamente em cima dessa segunda lei. Você percebe que aqui é o nosso rascunho, certo? O avião. Estou usando a mesma estratégia de aula nossa, tá, galera? Como que ele funciona pela terceira lei? Assim, ó. Ele joga o ar para trás pela sua turbina, pela sua hélice. E acredite, ele jogou o ar para trás. O ar empurrou ele para frente. Ação, reação. Tá brincando comigo. Anda de avião, anda em função de um conceito desse. Nada, não é nada de nada, nada, nadar, do verbo nadar. Você empurra a água para trás e a água te empurra para frente. Então, assim, é a parte prática de cada conteúdo. Para a gente fechar esse conceito, a gente começa a falar um pouco sobre força, que ela entra um pouco mais forte dentro da segunda lei de Newton, tá? O conceito de força entra aqui. Você colocou aqui tipos de força? Então, galera, a física, ela naquela de querer organizar, ela acaba, se você não se concentrar, deixando tumultuado. Você fala, por quê? Porque eu vou ter nomes diferentes para o mesmo conceito, que é força. O peso é a força que age em todo o corpo para baixo para cair. Foi o peso que agiu. Não é você? Não, eu não estou jogando, ó. Eu estou soltando. Interessante, né? Então você tem a referência do peso como? Vamos para o nosso rascunho aqui. A massa de um corpo é constante e o peso é uma força que age aqui, ó, sempre para baixo. Ele vai depender da gravidade do planeta. A massa é constante, quantidade de matéria, massa sim. Tração inormal. Olha que interessante. A tração é a força feita por fios e cabos. E a normal é a reação da superfície. Isso escrito assim, galera, fica muito virtual para o aluno. Então a gente vem aqui, ó. Olha que interessante. Essa é um objeto preso a uma corda. Se eu cortar a corda, ele cai. Isso é óbvio. Aqui não. Ele está preso, né? E aí? Peso para baixo, olha a matéria se unificando. E a tração aqui, ó. Estou usando o vetor, ó. Então isso é tração. Ele tem fórmula, prof. O peso tem, né? Massa vezes gravidade. Tem. Massa, a aceleração, P, peso, Newton. A tração você encontra ela dentro da segunda lei. Quer encontrar a atração? Você vai encontrar sempre dentro daqui. Anormal é a reação da superfície. Faz eu entender essa palavra aí. Anormal é a força que a superfície faz para sustentar peso. Então, se aqui eu tenho um peso, aqui eu tenho anormal. Não é ação e reação, tá? Você já falar com calma. Aqui eu tenho peso, aqui eu tenho uma normal. É torta? É. A normal é perpendicular à superfície. E olha o tanto de regrinha. Olha que interessante. Motoqueiro no Globo da Morte. Peso para baixo. E a normal para baixo. O chão empurra ele para baixo. Sim, ué. Ele passa perante o globo, né? O globo empurra ele para baixo. E não cai? Isso é assunto para os próximos capítulos. Bem, pessoal, procurei fazer um vídeo relativamente curto, onde a gente passa por todas as leis, tá? Procurei exemplificar praticamente. Então agora você assiste e vai tentar fazer os exercícios que a gente vai recomendar, ok? Obrigado pela atenção, pela paciência e vamos que vamos. Vamos parar não. Tamo junto, turma. Ok? Vamos ganhar essa.